O Estrelando está começando. No bloco Astros e Estrelas, eu entrevisto o terapeuta e escritor holístico Pedro Ivo Bernardo, que vai falar sobre punk, plantas alimentícias não convencionais. E ainda tem Céu Aberto com Márcia Bernardo e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, Pedro Ivo Bernardo, ele que é do signo de Virgem, tem ascendente em Capricórnio e a lua no signo de Câncer. Muito obrigado, Pedro, por estar novamente participando do programa Estrelando. Agradeço, Jorge. O Pedro é escritor, ele é terapeuta, ele é pesquisador, ele mora em Cunha, em São Paulo. Eu o convidei para participar desse programa pelo fato de ele ter apresentado há pouco tempo uma palestra aqui em Santos sobre punk. Punk são as plantas alimentícias não convencionais. Pedro, os virginianos gostam muito da natureza, né? Gostam muito dos detalhes, gostam muito da alimentação, da saúde e dos cuidados com o corpo. Foi assim que você, de repente, se interessou por essa questão da nutrição, de comer melhor, de viver melhor? Foi sim. Me fala uma coisa, esse interesse, como é que veio para você? Desde a pré-adolescência, desde a infância, na verdade, eu gosto muito, né, de observar a natureza, de conhecer, de buscar saber qual espécie, né, que é e tudo. E é interessante que já, sei lá, uns 15 anos atrás, que eu me pergunto, eu olhava para uma planta, né, falava, nossa, será que daria para comer, ou será que daria para... que teria algum efeito medicinal, né, essas plantas que a gente vê por aí e tudo. Mas simplesmente observava e pensava isso, né. Acho que de uns 3 anos para cá, mais ou menos, esse assunto, né, das punk estão crescendo, né? E está ficando bem acessível a informação, né? Na internet você encontra já bastante coisa, tem um livro, né, que depois você vai passar como referência. E é um conhecimento, assim, que era mais popular, era comum algumas gerações atrás, né? E aí, aos poucos, vai se perdendo, né? O Pedro trouxe algumas imagens aqui para o programa, para vocês conhecerem, de algumas plantas. Vocês devem realmente conhecer com facilidade, até eu identifiquei. E elas realmente sumiram do mercado. Aqui, pelo menos na Baixada Santista, dificilmente você encontra algumas plantas que você citou, né? Antigamente a gente encontrava muita goiabeira, né? Diversas outras plantas nos quintais e tudo. Hoje em dia parece que virou tudo ornamento, né? Com as plantas bonitinhas e aquelas que são realmente necessárias, talvez para chás e tudo, você não encontra. Você podia dar uma dica? Bom, tem o dente de leão, por exemplo, que é muito fácil de identificar, é bem conhecida, né? É aquela flor que as sementes parecem uma penugem branca, né? Isso. E a pessoa gosta de assoprar. Está aparecendo na tela a imagem. Certo. E para que a gente faz com essa planta? O que a gente pode aproveitar dela? Então, o dente de leão você pode usar numa salada, por exemplo, ela crua, você pode usar também refogada. As folhas, né? A flor também. Na raiz costumam fazer chá, um chá medicinal. Normalmente é bom para o fígado, né? Que indicam bastante. É bem nutritiva, é meio amarga, né? Mas é possível se comer, então? É possível comer. Isso sem dúvida, bastante, você não vai comer tanto que nem um alface, por exemplo, né? Sim, sim. Porque o gosto é bem forte. Mas justamente está apontando que essa planta tem bastante compostos fitoquímicos medicinais, né? Entendi. Então, um pouquinho, com uma certa frequência, é o suficiente para o seu corpo se beneficiar. Pedro, quantas espécies a gente acaba consumindo? Olha, alguns estudos indicam que, no geral, a dieta moderna, a gente consome por volta de 30 espécies vegetais só. 30? Aquelas então, que a gente encontra por em ano, feira. né? Por ano? Isso. Se você for tentar contar, você vai ver que é por aí mesmo. A gente não... Depois das 20 que você começa a lembrar, você já começa a ter dificuldade de... Pelo fato de que a gente não encontrar no mercado ou falta de conhecimento mesmo? Então, isso por aí a gente não encontra mesmo. A gente não encontra e não tem o conhecimento, né? Porque existe essa necessidade de variação, não existe? O nosso organismo ele se desenvolveu e prosperou por causa dessa variedade toda, né? E a gente está perdendo. Hoje qualquer médico vai dizer que a gente precisa de suplementos, minerais, de vitaminas e tudo. Certamente um dos
dos motivos principais é esse, né? Qual é o número que a gente deveria realmente utilizar? Quantas espécies a gente deveria, ao longo do ano, consumir? Então, parece que a maioria das populações antigas consumiam por volta de 100 espécies, pelo menos, 100 espécies. Normalmente mais. Isso, ao longo do ano, né? 100 Interessante. espécies. Me dê outros exemplos de plantas que sumiram do mercado que a gente pode ter com facilidade. Tem uma plantinha chamada Major Gomes, Major Gomes. que é muito interessante a aparência dela, tudo, né? E ela, por exemplo, ela é uma das plantas mais ricas em minerais, né, que se conhece. Num estudo feito entre 69 hortaliças de folhas, né, ela é a mais rica. Então, é uma plantinha bem interessante. Tem o caruru, que também se encontra muito, já é mais conhecido. Pera, você vai dar mais dicas no próximo bloco. A gente já volta já. Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Você sabe que o condomínio, agora a partir do novo Código de Processo Civil, ele precisa ter a informação de quem é o proprietário responsável pelo seu pagamento lá mensal. E essa informação, ela faz parte do sistema de cobrança registrado, que é uma maneira que os bancos instituíram para que tenha maior controle e maior garantia do pagamento junto ao condomínio. Então forneça a informação do seu CPF ou do CNPJ da sua empresa, que é proprietária do condomínio, do apartamento, para que haja uma melhor efetividade nessa cobrança e não haja um desgaste maior para o condomínio, porque se você não fizer isso, o condomínio tendo que fazer, você vai acabar arcando com o custo final. Olá, eu sou Andréa Videns, terapeuta holística, e hoje eu vou passar para vocês um pouco sobre o meu trabalho. Eu atuo com diversas técnicas vibracionais, dentre elas os florais da Amazônia, que vem auxiliando muitos meus pacientes devido à vasta gama da nossa mãe natureza. Além dos florais, estudando meus pacientes caso a caso, tenho percebido neles melhoras surpreendentes em função do auxílio dos elfos e dos amigos das matas, os quais me possibilitam encontrar em meio às matas as essências das ervas, que são encontradas especialmente para cada paciente, as quais são projetadas em forma de energia sobre os seus corpos físico, mental, emocional e espiritual. Espero que você tenha gostado dessa dica e estou à sua disposição. Muita paz e muita luz a todos vocês. Voltamos ao segundo bloco. Meu entrevistado, Pedro Ivo Bernardo, é um virginiano que sabe tudo de plantas. Pedro, vou começar a te fazer algumas perguntas sobre essas plantas. Camu-camu. O camu-camu eu incluí como uma curiosidade por ser uma planta nativa, que a gente muitas vezes não conhece, né? Ela é a fruta e talvez a fonte de vitamina C mais rica do mundo. Mais rica do mundo? Tem muita vitamina C. E a gente come ela, é uma fruta. É uma fruta. E a gente Isso. pode fazer um suco ou... Pode fazer suco, não é tão Natura. fácil encontrar, né? Ela é nativa da Amazônia. Mas eu coloquei para ilustrar, o Brasil ele tem a maior variedade de espécies do mundo, né? De plantas e animais também. E o quão pouco a gente conhece, né? Então eu coloquei a camu-camu, coloquei a grumichama, que é uma outra frutinha. Para que serve a grumichama? Que parece uma cereja. É uma fruta, né, rica em antioxidantes. Tem um gosto parecido com uma cereja, bem gostosinha. Interessante. E a Major Gomes, a gente já falou da Major Gomes, a Maria Pretinha. A Maria Pretinha eu conheço aqui de Santos, ela. Maria Pretinha é outra frutinha muito rica em antocianinas, que é o que dá essa cor para ela púrpura, né? Que é um antioxidante super poderoso, né? Antioxidantes são substâncias que neutralizam os radicais livres no corpo, então contribuem para a saúde em todos os níveis, né?
Ô Pedro, você poderia dar uma receita para nós? Uma salada rica em várias substâncias importantes para o corpo? Por exemplo, o caruru é uma planta fácil de encontrar e ela é bem nutritiva, você pode fazer ele refogado, é mais saboroso do que cru, mas você também pode consumir cru. Você tem o dente de leão, de repente só uma folhinha, um pouquinho, né? Que o gosto já não é tão agradável assim, mas ele fornece substâncias bem importantes. Tem a Major Gomes que eu citei, a outra que você pode fazer refogada, que fica muito saborosa, muito gostosa. Tem a serralha, que é bastante conhecida também. Serralha? Isso. Tem a tanchagem, que é uma planta medicinal e também pode ser usada como alimento, né? Parecida com o dente de leão, nesse sentido de você provavelmente não vai ter vontade de comer muita, mas o pouco que você consome já é interessante, né? Para a variedade, para os compostos fitoquímicos que ela tem. Existem feiras, né, específicas na cidade, a gente pode encontrar essas plantas? Então, nas feiras agora parece que está aumentando, né, a variedade, talvez a procura das pessoas também. Uma que é muito fácil, que normalmente se encontra em feira, está aparecendo bastante, é a Ora pronobis, que é um vegetal muito rico em proteína, né? Você encontra a batata yacon. Batata yacon, essa eu conheço. Essa é muito gostosa, inclusive. Ela é bem gostosa e ela tem o tipo de açúcar que ela tem, não altera a insulina, né? Ela é muito recomendada para diabetes, né? Para quem tem diabetes e tudo. Ah, para quem tem diabetes pode comer. Ela ajuda a controlar a glicose sanguínea. É bem interessante. Tem o açafrão da terra, cúrcuma. Açafrão da terra. Que é parente do gengibre. E você também encontra nas feiras, né? Ela é um tempero, pode ser usada para chá. E é altamente medicinal também. Já que você é bastante conhecedor dessa área, que suco que você poderia indicar para nós? Olha, o suco seria um estilo suco verde, né? É, que as pessoas hoje falam muito do detox, né? Isso. Um suco bem interessante é você incluir a babosa, né? Você incluir limão, você incluir essas folhas verdes escuras, que nem o dente de leão um pouquinho, pode incluir o caruru, qualquer uma dessas, né? A tanchagem, a serralha. E é interessante colocar um pouquinho de gordura, óleo de coco, por exemplo. Óleo de coco. Porque vai te ajudar a absorver as vitaminas lipossolúveis, né? Eu queria falar da babosa. Eu, inclusive, trouxe uma babosa para explicar como é que funciona, como ela pode ser utilizada. Mas a gente vai fazer no programa da semana que vem. Não saia daí que ainda tem muita dica para vocês. A gente volta já já. Nesta semana, Vênus ingressa no signo de Leão. Esse é o astro dos relacionamentos, do amor, dos prazeres. E em Leão, favorece muito a criatividade, os prazeres, a diversão, muito romance no ar e também as pessoas melhorarem o seu visual. Afinal, esse é um signo vaidoso e é um período em que todo mundo quer mostrar o seu melhor lado. Também, Mercúrio vai ingressar em Leão, o que favorece uma comunicação de uma forma mais efetiva. Mas é preciso ter cuidado na hora de trocar ideias e informações diferentes. Fiquem ligados! A Escola Santista de Astrologia promove no dia 11 de julho o curso de Numerologia. No dia 14 de julho, o curso Pégasus. Aprenda a utilizar todos os recursos do programa Pégasus de Astrologia. No dia 30 de julho, o workshop Plutão nas Casas Astrológicas. Já no dia 4 de agosto, o curso básico de Astrologia. E no dia 6 de agosto, o workshop Plutão em Trânsito nas Casas Astrológicas. Informações 13 3284 9714. O Estrelando de hoje está terminando. A mensagem final fica por conta de Pedro Ivo Bernardo. Vou relembrar a frase do Hipócrates, que é conhecido como o pai da medicina ocidental, que é: faça do seu alimento o seu remédio. Isso aí, Pedro. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos.
Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.